Atualiza, atualiza. Atualiza, atualiza. Atualiza. Quando surge o sinal no céu de Gotham City, logo vem o Paladino das Sombras para estabelecer a justiça na cidade com seus superpoderes. Se em Manhattan surge o Dr. Octopus, Duas Caras ou Duende Verde, logo vem o Aracnídeo Homem-Aranha com a sua teia mágica para colocar ordem no caos. E se o universo passa por problemas com Galactus, é só chamar Dr. Richards e o Quarteto Fantástico dá um jeito na situação. E olha, se você for para Asgard, não se esquece que o martelo de Thor é muito mais potente do que qualquer coisa que você já viu na vida. Quem não gosta de uma boa história de super-herói? E quando nós procuramos boas histórias para nos entreter, por que não entrar um pouco no mundo da fantasia? Onde existem objetos especiais, dotados de poderes quase que mágicos e que conseguem salvar não só a história de uma pessoa, mas a história de uma nação. Como acontece aqui, por exemplo, com o Capitão América e o seu escudo transformador que faz todas as coisas acontecerem. Ou então, se o problema é bastante grande, por que não reunir alguns jovens que são mutantes, têm poderes especiais, diferentes e transformadores e fazem toda a Terra tremer quando se juntam em um grupo como os X-Men. Os poderes mágicos aqui funcionam e transformam todas as coisas. O problema é quando nós passamos essa mesma prática para a nossa experiência religiosa. Quando nós desejamos que na nossa vida coisas mágicas aconteçam sempre e nos livrem do sofrimento. Nesses momentos nós corremos o risco de que Deus, para nós, se transforme em um super-herói. E de repente esteja ao nosso serviço todo o tempo em um lugar onde não há espaço para o sofrimento, para a dor ou para a tristeza. Será que as coisas de fato funcionam assim? Será que Deus na nossa vida pode ocupar o espaço de um super-herói? Vamos descobrir isso hoje no nosso Atualiza. Daqui a pouquinho, entrevistando um super especialista no assunto, nós vamos entrar no mundo dos heróis, mas sobretudo entrar no mundo de Deus. Vem com a gente. Atualiza. É isso aí, pessoal. A gente está aqui na capela da Casa de Evangelização da Comunidade Canção Nova com pessoas especiais aqui junto com a gente. Então, padre, para a gente começar, será que Deus ele é para nós como um super-herói que está sempre disposto a fazer tudo que a gente precisa? Será que Deus tem que dar tudo aquilo que a gente pede ou não? Não, lógico que não. É até interessante porque talvez você que está em casa pensa assim, pô, mas eu estou rezando tanto, parece que não vai. Existe algo que a gente costuma brincar, fala assim, ó, Deus não é supermercado, muito menos fast food, né, onde a gente chega e aí logo na cara tem que falar assim, olha, me vê aí um X não sei o quê, e aí na hora faz. Não, não é assim. Até mesmo porque Deus também tem uma pedagogia com a gente. Eu costumo dizer que a criança que recebe tudo que o pai dá, ela vai ficar mimada. E a gente sabe o resultado, né? Fica um filho mimado. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Então, não é bem assim, né? Deus ele tem os seus caminhos, Deus ele tem a sua pedagogia para agir conosco. Então, nós devemos, acima de tudo, buscar sempre aquilo que é a vontade de Deus. Então, ele não tem obrigação, lógico, ele sempre vai estar conosco, mas ele não tem obrigação de nos escutar em tudo aquilo que a gente pede. Nós, como filhos de Deus, se nós recebêssemos tudo que Deus disse, nós também íamos ficar mimados. Então, a gente tem que pensar direitinho aí como é a coisa. Beleza. E, padre, naqueles momentos de maior aflição, de sofrimento, quando a gente precisa que Deus faça alguma coisa, às vezes o que a gente experimenta é o silêncio de Deus. Como é que a gente faz? Como a gente tem que reagir nesse momento? Eu costumo dizer que Deus está sempre conosco, né? Isso é uma verdade, Ele está sempre conosco. E silêncio não é ausência. Talvez por conta do tumulto, da confusão, daquilo que a gente está acontecendo ali, a gente não esteja vendo ou escutando Deus que está do nosso lado. Então a gente tem que também silenciar nessas horas. Muitas vezes as perturbações, as dificuldades, aquilo que a gente vive, a gente está tão agitado que não consegue olhar ao redor. E aí nessa hora também é preciso silenciar. É interessante que o Papa Bento XVI, ele escreve e diz que as maiores declarações de amor, muitas vezes ela foi dada no silêncio, na troca de um olhar, e não tem palavra. Então também é assim com Deus. Às vezes por conta da agitação, por conta da correria, a gente acha, não vai dar certo, nada disso. Não, calma aí, dá uma parada, né? Vamos escutar Deus, vamos ver que com certeza Ele vai colocar algo no seu coração. Assim também é com Deus. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus como se Ele estivesse gritando, mas às vezes no fato da gente silenciar,
a resposta já vem no nosso coração. Então, o importante é justamente isso, não é desesperar. Ah, Deus não está comigo, Deus não está me entendendo. Não, Ele está contigo. Só que assim, será que a minha maneira é o mais correto? Será que a forma que eu peço e rezo, será que é o mais correto? Ou será que é preferível deixar nas mãos de Deus e confiar a Ele esta realidade? Então, eu penso que é melhor confiar em Deus e viver esse silêncio, que a resposta vai chegar com o tempo. O senhor tocou num assunto que é fundamental para nós que somos jovens. Me lembro da carta de Tiago, no capítulo 4, que fala que a gente pede, mas não recebe. Afinal, então, o que significa para Deus pedir bem? Como pedir de forma que a gente talvez seja atendido? Se a gente for sentar para rezar para Deus, o que tem que pedir? O que significa pedir bem? O que é estar junto de Deus e, de fato, pedir um negócio que vai acontecer? Pedir bem não é pedir segundo o interesse. Não é muito aquilo que, mas eu estou pedindo, não recebo, a quantidade de vezes que eu peço. É submeter à vontade de Deus. Pedir bem significa pedir não aquilo que é conveniente, que é agradável, aquilo que é gostoso para mim, mas aquilo que, na verdade, vai me fazer bem. Eu posso brincar aqui, falando assim, olha, eu quero de Deus um PlayStation 4, ótimo, 2 controles, né, com jogo não sei o que lá, né, a maioria dos jogos são violentos, mas vamos lá, põe um FIFA aí, que é um jogo tranquilo, também é época de Copa e tal. Só que assim, será que isso vai ser bom para mim? De repente eu estou na fase de vestibular, e aí o tempo que eu vou ficar consumindo jogando, não vai ser o tempo que eu vou estar debruçado sobre os livros estudando, ou seja, eu estaria pedindo mal. Estaria pedindo, mas não estaria pedindo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É de acordo com o que eu vivo no tempo. Muitas vezes eu vou pedir a cura, mas Deus está justamente me ajudando a superar aquela enfermidade. Muitas vezes eu vou pedir que, né, Deus mande a pessoa encantada, o príncipe, a princesa encantada para mim, só que Ele vai te ensinar a discernir qual é essa pessoa e o que você tem que trabalhar nela. Então, não é pedir pronto. A realidade é essa, não vamos pedir pronto, mas pedir aquilo que é o agradável, aquilo que a gente sabe que não vai fazer somente bem para o meu ego, mas para a minha pessoa como um todo. Beleza, então parece que o esquema é a gente submeter os nossos desejos à vontade de Deus, né? Parece que Deus é mais sábio nesse caminho todo. Para terminar, padre, uma pergunta também bastante importante para nós, jovens, hoje. Nesse mundo dos milagres, em que a gente busca muito essas intervenções espetaculares de Deus, será que a gente precisa dos milagres para viver ou não? Será que Deus precisa mostrar sempre que Ele pode fazer as coisas na nossa vida ou não? Qual a função desses milagres na nossa vida? Os milagres, ele tem justamente as funções de fazer com que eu e você, ou você que está em casa, acredite mais ainda em Deus. Então, a primeira função é essa. Eu gosto muito do Evangelho de São João, porque ele até traduz, ele não fala milagres, ele fala sinais, são os sinais. Sinal do quê? Sinal que eu posso acreditar mais, sinal que aquilo existe. É lógico, quando a gente se depara com uma cura inexplicável pela ciência, a nossa fé aumenta, a gente passa a acreditar mais neste Deus. É justamente para ser um sinal, para nos mostrar algo, para acrescentar algo para cada um de nós. Mas, como você disse, existe um porquê. Não é simplesmente, então vou ser curado e pronto. Não, a cura, ela tem este sentido de nos aprofundar mais em Deus, conhecer mais, crer mais, acreditar mais. A nossa vida tem tantas vezes, precisamos comprovar, até mesmo por conta da razão. Então, imagina se Deus não fizesse. Então, a gente tem que acreditar. Então, a função primeira de um milagre é acreditar. Lógico que a gente fica contente, né? Quando a gente vê uma cura, isso faz bem para nós, mas é acreditar mais em Deus, mais nele, no poder dele, que ele está conosco. Então, tem sempre essa função em primeiro lugar. Se tendo tudo isso, já é difícil muitas vezes da gente acreditar, imagina se não tivesse, né? Tá certo. Então, padre, olha, Deus não é um super-herói, não é obrigado a fazer as coisas na nossa vida, mas Ele é um pai cheio de amor, né? Então, o caminho, minha gente, parece aqui, estou sentindo aqui com o padre, é submeter as nossas vontades ao coração de Deus. Parece que isso é uma coisa um pouquinho melhor, que dá bastante certo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente se encontra para falar com uma galera bem bacana sobre este tema de quem é Deus para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Atualiza. E nós estamos aqui então, nesse terceiro bloco da Atualiza, falando um pouquinho desse Deus diferente, desse Deus que não é um super-herói, ou talvez seja, quem sabe, né?
Trouxemos aqui uma galera para a gente conversar, um pessoal do Regnum Christi, uma estrutura que faz parte do movimento da igreja chamado Legionários. Fale o nome de vocês. Meu nome é Alisson. Eu sou a Mônica. Eu sou o Léo. Beleza, galera, que bom que vocês estão aqui, bom acolher vocês aqui, receber vocês aqui. Eu quero começar com uma pergunta um pouco diferente do que se esperava no mundo religioso. Quando vocês eram pequenos, vocês gostavam de super-heróis? Olha, eu gostava muito do Batman. Acho que gosto até hoje Meu pouco. preferido era o Homem-Aranha, o Batman é muito forte, o Homem-Aranha é mais humano, mas tudo bem, pode defender o seu. Por que você gostava do Batman? Cara, eu acho que era fenomenal esse negócio do Batman chegar quando era chamado, acabar com os bandidos, amarrar eles e desaparecer. Qual criança nunca quis um bate-cinto na vida, né? Um bate-cinto, um bate-móvel. Pois é, uma Batgirl também, não, criança não pensa nisso. E você, Alisson, conta pra mim, você gostava de super-herói também ou não? Qual criança que não imaginava ser um super-herói, ou brincar como um super-herói, ou às vezes numa pura pensar, por que não tinha um super-herói assim, os acessórios, né? A gente sempre pensa na fantasia quando é criança, né? E você tinha algum preferido ou não? É mais assim, gostava de um pra cá, um pra lá, mas um que eu achava muito legal era o Buzz Lightyear. Desde criança, agora quando um pouco mais velho, eu também gosto que a gente aprende um pouco mais sobre o que ele era também, né? Eu gosto, se duvidar, daquele japonês antiguíssimo, você gosta de Buzz Lightyear, tá certo, que bom. Gente, olha só, no nosso tema de hoje a gente estava conversando um pouco sobre o papel de Deus na nossa vida. E às vezes parece que Deus ele tem que ser meio super-herói e ajudar a gente em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente faz, né? Nem sempre com Deus as coisas funcionam assim. E para você, diz para mim um pouquinho de como é então essa sua experiência com Deus. Eu já fui assim, de ficar pedindo e de não entender quando as coisas não davam certo e falar assim, ai Deus, você tinha que ter me ajudado, você tinha que ter feito isso. Só que hoje não, hoje eu consigo, assim, parece assim, dar um passo para trás, sabe? Entender, esperar, confiar. Mas não é fácil, né? Eu lembro que assim, quando eu era criança, meu Deus do céu, mas eu pedia tanta coisa para acontecer em casa, para acontecer na vida, e não acontecia, né? Vocês já passaram por essa experiência de pedir alguma coisa, pedir e não acontecer ou não? Qualquer pessoa, sendo criança ou mais velho, assim, por não ter uma amizade assim, com Cristo bem solidificada, a pessoa quer barganhar com Deus, quer trocar as coisas. Eu faço isso, aquilo, você pode me dar isso. Mas, na verdade, Ele já deu tudo o que a gente quer. Depois que a gente descobre isso, a gente aprende a esperar, a confiar, a pensar que Deus já fez a parte dele. Agora, quem faz é a nossa parte, é a gente que tem que fazer por nós mesmos. Então, a gente aprende mais depois. Mas quando a gente é criança, a gente pede bastante. Beleza, então vamos para a gente ir indo para os nossos finalmente, entrar nos mistérios do universo. Quando a gente reza e Deus não atende, por que será que Ele não atende? Eu acho que às vezes a gente tem uma ideia de que Deus, ele é como se fosse uma máquina de refrigerante, sabe? Você vai lá, coloca a moeda e já sai o refri ali na hora. E na verdade não é nada disso. Deus não é um distribuidor de graças, bênçãos e milagres ali, esperando só pedir para entregar. Ele também é aquele que distribui, mas ele não é só isso. Ele é paciente, ele sabe a hora, ele sabe como fazer aquilo acontecer. Então o que nos incomoda às vezes, eu penso, que é o fato dele não agir como a gente quer que ele haja. A gente programou ele agir de uma maneira, ele vai agir de outra. É aí que a gente fica naquela, por que você não fez assim? Por que não aconteceu agora? Por que eu pedi tal coisa e não chegou? É o jeito dele de agir, é o jeito dele de levar as coisas. É Deus, né? Ele é Deus, né? Se a gente, assim, por um lado, a gente pede, não é que a gente não recebe, a gente já recebeu a nossa maior graça, assim. Além da vida, a gente tem que ter noção que a gente não está aqui para viver, como posso dizer assim, eu quero ganhar um tênis, a gente busca a felicidade, mas a única felicidade é Cristo. Depois que a gente sabe que a nossa felicidade é Cristo, quando a gente pede alguma coisa realmente que é para Deus mesmo, você sabe que Ele vai te atender. Todas as formas, todas as vezes que você pedir, quem espera em Deus sempre alcança. Mas as coisas, você tem que esperar as coisas de Deus que são de Deus. Isso é uma coisa muito importante para a gente desfrutar mais desse contato com Deus. Saber pedir então é importante, né? E conseguir reconhecer que Deus é soberano em todas as coisas, né? Assim, uma coisa que eu queria falar também é esse olhar. Além de saber pedir, a gente tem que saber ver as coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes Ele faz a gente assim, não consegue ver, não quer ver, aí depois a gente consegue ver, nossa, realmente Deus fez o certo, Deus age na minha vida da maneira correta.
Só depois, com o tempo, né? Para nossa dor de cabeça, só depois com o tempo, né? E olha só, se Deus então, se já destruíram a minha tese, se Deus não é super-herói, se Deus não dá as coisas assim conforme a gente quer, só quando a gente precisa e para a gente crescer, para a gente ser um pouco mais feliz, qual o papel então dos milagres na nossa vida? Quando Deus age assim de maneira poderosa, diferente, gigante, faz as coisas acontecerem, será que esses milagres são importantes ou não são tão importantes assim? Olha, por um lado, assim, a gente pode dizer que Deus não é super-herói, mas na verdade ele salvou a gente e está salvando a gente todo dia e que é a nossa salvação. Caminhou sobre as águas, ressuscitou morto, fez umas coisas grandes também, né? Por um lado, você vê assim, só super-herói faz um negócio desse. Realmente ele é nosso super-herói, porque ele quer a nossa salvação. Só que a gente sempre acha que um super-herói que ele vai lá e faz no momento que a gente quer. Então a gente tem que entender o tempo dele. E não é errado discordar que ele é super-herói pra gente. Se a gente vê ele como um amigo, como um super-herói mesmo, muita coisa muda na vida da gente. Beleza, gente. Olha, obrigado por vocês terem vindo aqui. E eu queria, antes da gente terminar, falar um pouquinho com você que está aí escutando a gente em casa. Hoje nós falamos um pouco desse Deus que faz grandes maravilhas, que faz grandes coisas. Isso é importante, isso é fundamental. Mas sabe o que é mais importante? Com Deus, a nossa relação que a gente estabelece com Deus. E se um dia Deus não fizer nada visível ali para nós, será que Ele continua sendo Deus na nossa vida? Certamente sim, na verdade? Com certeza sim. Agora cabe a você descobrir por quê. Por que Deus é tão importante para você? Eu tenho certeza que nesse caminho você vai entender que Deus vai muito além de um super-herói, que entra na sua vida, faz uma grande coisa e de repente vai embora. Mas que Deus pede uma relação, uma amizade, um amor verdadeiro e profundo que toca a nossa alma e que mexe com a gente. Com isso nós descobrimos que Deus é mais que um herói, é amigo de verdade, viu gente? E como esse amigo quer estar muito próximo de mim e de você. O amigo faz maravilha sim, às vezes não faz tanta coisa, às vezes faz grandes maravilhas. Mas o que mais importa não é o que ele faz, mas é ele ser nosso amigo de verdade. Beleza? Com isso, hoje nós encerramos o nosso Atualiza, mas fica com a gente porque semana que vem tem mais, beleza? Valeu, galera. Vamos dar um tchau aí pro pessoal que tá em casa, pode ser? Falou, galera. Tchau, tchau. Até mais. Atualiza.